Fala aí, pessoal, tudo bem? Domingão, denguito descolou um frila e eu tô indo beber com as meninas em Ipanema, então bora se arrumar comigo? Aí pensando se a gente não aposta nesse jeans inteiramente em algodão numa pegada bem motorcycle da NV, ou ainda nessa pantalona alfaiatada inteiramente em linho puro da Vix. Embora, ainda inteiramente em algodão ainda da NV, eu também tenho esse macacão. Utilitário, mas com preguiado, passador duplo de alfaiataria bem evidenciado. Aqui na gramatura do algodão de alfaiataria, sendo bem encorpado, sendo bem estruturado. Essa estamparia de paisley, nessa cartela de cores que na moralzinha mesmo, sendo um comprado em loja, sendo um que nunca deu um passeio pelas ruas, irmãozinho. Isso pesa na tomada de decisão. Se esse for o fator principal, eu preciso assumir então que eu tô fudido. Modelagem bootcut dessa calça com pesponto bem evidenciado, com isso trazendo uma atmosfera de anos 70 para anos 80. Mas se a gente for falar de anos 80, então a gente pode falar dos anos 2010. Vintage social inteiramente na sarja de algodão nessa modelagem reta. Uma garimpada há algum tempo que, se você bem lembrar, só precisou de um ajuste que eu mesmo fiz. Quem assiste as minhas lives vai lembrar, gata garota. Com todo um defeito no fecho que eu mesmo consertei, extremamente comprida, perfeitamente encaixada. O meu conte é vintage, então não proveniente dos anos 2010, mas gata garota, isso era o nosso uniforme nessa época. Se você adicionar uma onça aqui então, mas uma vez que eu já te dei esse papo, é óbvio que eu vou seguir caminhos completamente distintos, com isso considerando algum vintage de fato dos anos 80. Sendo um deles esse moletom inteiramente em algodão, com mangas bufantes, barrado ajustado, ou ainda essa camiseta na malha de algodão, desconstruída, oversized, multicolorida. Tudo bem, talvez eu ceda. Aí pensando se a gente não utiliza desse vestido da Bobô inteiramente na seda pura estampada com babados, fazendo a vez de blusa aqui. Mas eu preciso te falar que sou alucinado nessa cartela de cores, hein? Ainda mais em gamas completamente inusitadas. Formato dessa composição, então, nada mais característico de anos 80. Mas se tem outra coordenação de cores que eu sou alucinado, é desse turquesa com vermelho. Eu te falei que era um vestido, e aqui entre nós, um baita vestido. Mas calma, que agora eu me encontrei. Quem aí lembra dessa regata que foi garimpada junto dessa calça? Eu não tô errado, mas a gente não fez a experimentação dessa composição em live? Aqui com uma regata em tricô canelado, uma peça retrô, e isso a gente percebe pela sua modelagem, tanto pela sua cava, tanto pelo formato slim mais ajustado ao corpo, extremamente característico de anos 90. O que já me faz pensar na inserção dessa chemise vintage inteiramente na seda pura. Tudo bem, irmãozinho, tudo bem, já entendemos que eu vou ceder. Bora aqui fazendo graça, porque essa é uma peça que eu postei na minha página de desapegos, eu finalmente achei que já vou enviar lá os mods que você acaba dando, gata garota. Mas enquanto eu me preparo pra me despedir, a gente bem poderia escolher a bota. Com isso considerando o Western Boots, a camurçada de construção Western, ou ainda nesse coturno militar com solado tratorado. Penso que não precisa de muita explicação. Penso que a gente precisa decidir se com a bota por dentro da calça ou por fora. Eu e você sempre em sintonia, irmãozinho, você bem sabe. Penso também que apesar da calça encaixada, a gente bem poderia apostar em algum cinto. Com isso considerando esse de correntaria com pedraria turquesa da NV, ou ainda esse vintage em couro legítimo, padronagem asteca através do bordado em linha. Embora se não fosse pela bota, eu bem gostaria de apostar nesse cinto da Farm, inteiramente em jacar com a fivela de Joaninha. Gata garota, se me colocarem ao lado de Lenny Kravitz, vão achar que é uma banda dos anos 2000. E nada mais é do que esse olhar direcionado para anos 70, só que na sua releitura. Mas ainda pensando nos anos 2010, pensando também se a gente não aposta em alguma alfaiataria, sendo essa vintage masculina do Pierre Cardin inteiramente na lã fria com padronagem xadrez, ou ainda essa também vintage, só que inteiramente no rayon listrado nessa pegada náutica. Isso aqui pra mim é o ápice do street style, você que já bem me conhece sabe disso. Mas isso aqui é o ápice do folk, do indie que a gente tanto viveu nos anos 2010. Aqui com mais um vintage, com mais um masculino, com mais um inteiramente em algodão. Essa jaqueta jeans da Ferrari que na moralzinha mesmo, mas fazendo a vez de um camisão estruturada, com presença. Sério mesmo, me traz um café e um gorro. Cadê minha edição de Crepúsculo? Cadê minha edição de A Culpa das Estrelas? Nunca nossa culpa, gata garota. Nunca nossa, nem que seja das estrelas. Para de palhaçada e vamos. Aí vindo com um bom duelo de titãs, só pra gente não perder o hábito. Shoulder bag vintage da Etin, inteiramente em couro, inteiramente em franjas. Falo isso, gata garota, porque ela tem nada mais, nada menos do que 12 camadas de franja, porque eu bem contei. Ainda vintage, e essa baguete da Cantão, estruturada diretamente dos anos 90, com bastante presença e acompanhando o tom surtom de azul da nossa composição. Mas ainda no vintage, ainda diretamente dos anos 90, a gente também tem essa mochila veludada da Disney. E perceba, não só acompanhando a paleta que a gente tem nessa composição, mas também toda a atmosfera dos anos 2010. Tô te falando, irmãozinho, cadê minha edição de Crepúsculo? Enquanto pro óculos vou enfim suavizar, porque não tenho nem dúvida que quero apostar nesse transparente que tanto, mas tanto me remete a Brad Pitt no tapete vermelho dos anos 2000. E assim eu me vou extremamente feliz com o resultado final dessa composição, que na moralzinha mesmo, me apresentem o Lenny Kravitz. Na moralzinha mesmo, gata garoto, uma ode aos anos 2010, só que através da minha releitura
atual, trazendo vintage à tona, trazendo um pouco de tudo que eu gosto. É que assim eu consiga transformar essa armadura diária, que nada mais é do que um acordo social nosso, em forma de expressão, forma de divertimento. Sendo que não só aveludada, mas bordada, com diferentes elementos, as costas de estrelas, a alça assim. Quero muito saber o que você achou dessa composição, quero muito saber de quais outras formas você imagina diferentes stylings das mesmas peças, porque agora eu tô pronto. Fui!